cujo tema é animismo, mediunismo e mediunidade. Para nós compreendermos a origem dessas expressões e o alcance, o que elas realmente significam em termos de espiritismo, de fenômeno mediúnico, nós necessitamos retroceder ao ano de 1855, quando, por toda a Europa e América, pululavam as chamadas mesas girantes. Aquelas mesas que movimentavam e respondiam a perguntas independente da vontade das pessoas. Havia um questionamento muito grande sobre a origem, não é, dessa movimentação de mesas. Grande parte das pessoas acreditavam na possibilidade de serem os espíritos que estavam movimentando aquelas mesas e respondendo muitas vezes a perguntas que eram feitas às almas daqueles que já haviam vivido na Terra. Mas o fenômeno era muito criticado, né? As pessoas não acreditavam que eram espíritos que movimentavam as mesas, que movimentavam os objetos, que respondiam a perguntas. Então, surgiram muitas críticas e hipóteses da movimentação daquelas mesas. Muitos acreditavam que poderia ser, na verdade, um efeito do chamado magnetismo humano, um magnetismo que todos nós temos e que era capaz de movimentar os objetos. Outros acreditavam que as respostas eram dadas pelo subconsciente dos médiuns. Então havia uma divergência, uma discussão sobre a autenticidade. E nem vamos colocar aqui aqueles que afirmavam que nada era verdade, que tudo aquilo era uma grande fraude. Então surgiram correntes, não é, a favor e contra os fenômenos das mesas girantes, dos objetos que moviam, das respostas que eram dadas. Então, por volta de 1855, existiam também aqueles que estudavam seriamente o fenômeno. E o professor Rivaio, que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec, toma conhecimento desses movimentos de objetos e, obviamente, que cientista que era, pedagogo, não se interessou muito por aquilo que era tido como um mero passatempo. No entanto, alguns amigos sérios, não é, pessoas responsáveis, pesquisadores do fenômeno, insistiram com Allan Kardec, como Carlotti, Fortier, grandes amigos do professor Rivaio, que insistiram e que culminou com a visita dele a uma dessas sessões. A partir do encontro de Allan Kardec, ou até então professor Rivaio, com o fenômeno, deu origem ao espiritismo. Mas o espiritismo seguiu no início muito criticado, porque as pessoas atribuíam ainda o movimento dos objetos, a resposta que eram dadas, a puro magnetismo humano, animal, não é? Os magnetizadores foram os grandes críticos do espiritismo, porque eles jamais podiam imaginar a existência de espíritos, não é? De vida após a morte, porque os magnetizadores trabalhavam a matéria, uma energia material, eles eram materialistas, basicamente. Não é? Então, com o advento da publicação do Livro dos Espíritos e das demais obras, corporificou-se uma verdadeira contenda entre os que admitiam o fenômeno chamado espírita à época e aqueles que eram contra o fenômeno espírita. Hoje nós chamamos o fenômeno espírita de fenômeno mediúnico.
Mas Allan Kardec, enquanto fazia a sua pesquisa do fenômeno mediúnico, ou espírita, como é chamado, ele verificou que os fenômenos realmente eram mais complexos do que se imaginava. Que os espíritos realmente respondiam a perguntas. Que as almas das pessoas, dos homens, continuavam, sobreviviam depois da morte e poderiam se comunicar através dos médiuns. Mas Kardec identificou também uma segunda natureza de fenômenos, e que ele estuda no Livro dos Espíritos, no capítulo Emancipação da Alma. Ou seja, a alma dos médiuns também era capaz de se manifestar, como no caso do sonambulismo, em que a alma do médium, em estado de transe, se afastava, não é, do domínio consciente, e nesse estado alterado de consciência, era capaz de comandar o próprio corpo. Então, Kardec começou a identificar duas naturezas de fenômenos. Aqueles que eram perceptíveis pela própria alma do médium, como no caso da chamada dupla vista, ou a vista da alma, a vista pelo pensamento, a vidência, que é a alma do médium que vê. A alma do médium poderia, inclusive, tornar-se visível, materializar-se. O conjunto de fenômenos pesquisado por Kardec foi bem mais amplo do que somente aqueles atribuídos à intermediação do médium. Então, Kardec observou que existiam fenômenos em que o médium realmente era intermediário de espíritos, como no caso da psicografia, em que um espírito se utiliza do médium para transmitir uma mensagem. No entanto, no caso da visita entre pessoas vivas, o médium ficava em estado, não é, de total sono, digamos assim, estático, e poderia, se afastando do corpo, manifestar-se a longa distância e até conversar com outras pessoas, ficar visível às outras pessoas. Então, Kardec observou que eram dois fenômenos bastante distintos. E no caso do sonambulismo, determinados médiuns eram capazes de, quando se afastavam do corpo físico, do domínio consciente do corpo físico, e passavam a transmitir a mensagem através do próprio corpo, eles acessavam conhecimentos subconscienciais trazidos de outras existências que exibiam uma natureza de conhecimento muito superior quando o médium estava em estado de vigília. Então, eram dois fenômenos completamente distintos que Kardec lidou. E, a certa altura, não é, querendo identificar se ele estava caminhando realmente com segurança na identificação do fenômeno mediúnico e daqueles fenômenos produzidos pela alma do médium, em O Livro dos Médiuns, no item 223, ele faz uma pergunta instigante aos espíritos. As comunicações, pergunta Kardec, escritas ou verbais, também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? Ele queria saber se a alma do médium também poderia transmitir uma mensagem. E os espíritos responderam que sim. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, desde que ela goze um certo grau de liberdade, ou seja, se afaste do corpo, ela recobra suas qualidades de espírito, ou seja, ela acessa arquivos que estão no seu inconsciente, no seu subconsciente, armazenado ao longo das reencarnações. Aí Kardec faz uma outra pergunta. Epa, mas não parece que essa explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium
e não de um espírito estranho, essa era a briga do momento. Escreviam-se livros sobre isso. Alguns dizendo que era a alma do médium que manifestava, outros que diziam que era magnetismo puro, não tinha nada de espírito, e outros que diziam que eram realmente espíritos que se manifestavam. Então Kardec queria saber, ora, se vocês dizem que a alma do médium pode se comunicar, você está confirmando a tese contrária ao espiritismo. E os espíritos responderam da seguinte forma: os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Porém, isso não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Então a coisa ficou mais complexa, ou seja, existem momentos em que o médium está em transe e que a alma dele pode se comunicar e, em outros casos, um espírito estranho ou um desencarnado pode se comunicar. E Kardec faz uma terceira pergunta nesse item importantíssimo, 223, de O Livro dos Médiuns. Como distinguir é a grande questão. Se o espírito que responde é o do médium ou outro. E aí, os espíritos dizem assim a Kardec, pela natureza das comunicações. Observa as circunstâncias, a linguagem. No estado sonambúlico ou de êxtase, é principalmente o espírito do médium que se manifesta, ou seja, quando a pessoa está no estado profundo de hipnose, não é, natural, pelo sono ou provocado, então ele pode se afastar. Ele tem que estar num estado, se formos comparar com o sono, num sono profundo, numa entrega profunda, sem nenhum nível de consciência, não é? Para que a alma dele possa se comunicar. E há respostas, não é? Que muitas vezes vão além da compreensão do médium, e trata-se de um assunto completamente estranho à capacidade do médium, que você identifica que não é a alma do médium que está se manifestando, mas uma outra inteligência. Então, na reunião mediúnica, é muito importante o trabalhador da mediunidade, na atualidade, aprender a diferenciar estes dois fenômenos, porque a palavra animismo, ela surge não por Allan Kardec, mas pelo pesquisador russo Alexander Aksakov. Kardec, no Livro dos Médiuns, em nenhuma obra da codificação, utiliza a palavra animismo para definir esse tipo de fenômeno em que a alma do médium se manifesta. E é muito comum nós encontrarmos estudantes, não é, do tema relativo ao espiritismo, que dão uma conotação errônea à palavra animismo para traduzi-la como um defeito do médium, como se o médium tivesse inventando coisas. No ano de 1855, houve uma publicação na Alemanha, de um grande filósofo, Hartmann, que fez duras críticas ao fenômeno espírita e que causou uma repercussão mundial, essa obra, que depois estudada, mesmo após a publicação das obras de Allan Kardec, Hartmann tinha uma influência imensa naqueles que eram contra o espiritismo, e fez com que Alexander Aksakov publicasse em 1890 dois livros importantíssimos, intitulados Animismo e Espiritismo. Nesse livro, de 2 volumes, Aksakov propõe uma terminologia específica para o que Kardec chamou de fenômenos de emancipação da alma. Ele cunhou a expressão animismo de ânimos, alma, para diferenciar os fenômenos tipicamente produzidos pela alma do médium daqueles outros tipicamente produzidos por espíritos através do médium. Então, Aksakov fez uma defesa do espiritismo. Essa defesa foi seguida por outros grandes autores, como Ernesto Bozano, na obra Animismo ou Espiritismo, na Metapsíquica Humana, em que eles procuram mostrar aspectos relativos ao transe mediúnico, ao mecanismo da mediunidade. Então, Aksakov vai dizer que os fenômenos como telepatia,
transmissão do pensamento, a própria materialização, a vidência, o desdobramento, o sonambulismo, são produzidos pela alma do médium. Mas isso não invalida que espíritos se utilizem do médium para psicografar, para falar. Aksakov sustenta a tese de Allan Kardec, fazendo toda uma pesquisa comprovando a existência desses fenômenos, e ele é que traz a expressão animismo, para dizer desses fenômenos legítimos, autênticos, e não de fraude, e não de invenção da cabeça do médium, mas porque a alma do médium, quando se afasta do corpo, por exemplo, à noite, quando nós dormimos, o sonho nada mais é do que a lembrança da vivência que nós tivemos no mundo espiritual. Então, são percepções da alma do médium, da alma do ser humano, porque todos nós somos médiuns. É essa vida única que temos, ora no corpo, ora fora do corpo. Então, Aksakov propõe também, nesse livro Animismo e Espiritismo, que se utilizasse a palavra mediunismo para englobar esse conjunto de fenômenos, seja ele produzido pelo próprio médium, espontaneamente, ou provocado pela manifestação dos espíritos. Nós vamos ver que a palavra mediunismo, ela acabou não sendo assimilada como um conceito genérico para englobar os dois fenômenos. Emmanuel, no livro intitulado Emmanuel, do ano de 1937, revisitando a tese da emancipação da alma e as análises de Alexander Aksakov, entre outros, ele diz que inúmeros autores, não é, atribuem, até então, que o fenômeno mediúnico, o fenômeno espírita, é pura produção do subconsciente do médium. Enganam-se os que assim pensam. Porque, na verdade, existe sim a possibilidade do acesso subconsciencial. No entanto, os espíritos podem se manifestar. E Emmanuel utiliza a palavra mediunismo nesse livro para dizer daqueles fenômenos que são produzidos sem os ditames e orientações dadas por Allan Kardec. Já no ano de 1959, o espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, como fez Emmanuel, publica uma obra excepcional chamada Mecanismos da Mediunidade, profundamente ligada à obra Animismo e Espiritismo de Alexander Aksakov. André Luiz revisita os temas de Aksakov, reestuda a questão do animismo, alinhando pensamentos agora do plano espiritual para o plano material, enquanto a pesquisa de Aksakov foi do plano material para entender o mundo espiritual. O livro de Aksakov e o livro Mecanismos da Mediunidade têm íntima ligação. Ambas as obras estudam o mecanismo da mediunidade. Então, André Luiz menciona, falando sobre mediunidade e animismo, que nós não podemos esquecer que realmente o animismo constitui-se num conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente do médium em ação. E nós temos um exemplo clássico, que é muito conhecido no Brasil, o médium de Sacramento, Eurípedes Barçanufo, que entrava em estado de letargia, ficava, não é, muitas vezes durante a aula, os alunos já conheciam Eurípedes Barçanufo, e ficava em transe, então ficava como que dormindo sobre a mesa da sala, saía do corpo e ficava, não é, plenamente visível, materializava-se à distância. Há um caso clássico em que Eurípedes Barçanufo é chamado por um homem em desespero, que chega a cavalo depois de horas de viagem, para dizer da esposa que estava em trabalho de parto complexo, estava quase à morte, ele deixava a esposa sozinha em casa e fora buscar em Sacramento a ajuda de Eurípedes Barçanufo. Então ele esperava que Eurípides Barçanufo, muito conhecido pela caridade,
pelo conhecimento médico que detinha, da mediunidade, que fosse com ele rapidamente a cavalo para socorrer a esposa, que estava em trabalho de parto. Mas, para a surpresa dele, seu Eurípides Barçanufo se recosta e dorme. O homem ficou em desespero. Falou, como é possível? Eu vim atrás dele, ele pôs-se a dormir. E volta para casa rapidamente. Quando chega em casa, encontra a esposa com o bebê no colo, sorrindo e feliz. E ele então se assustou, mas o parto aconteceu? Ele falou, não, seu Eurípides, você não viu, acabou de sair. Seu Eurípides chegou, fez o parto, se despediu e foi embora. Seu Eurípides, em estado de bicorporeidade, materializou-se a longa distância, fez o parto e retornou ao corpo. E isso é fenômeno anímico. Mas muitas pessoas tomam o fenômeno anímico como uma fraude do médium, criações fantasiosas, imaginosas do médium, exatamente por falta da compreensão do mecanismo da mediunidade. Porque os espíritos, e aí no fenômeno tipicamente mediúnico, como na psicografia, na psicofonia, os espíritos transmitem para a mente do médium uma imagem, um pensamento, uma emoção, que o médium traduz em palavras. As palavras são do médium, mas o pensamento é do espírito comunicante, diferente do animismo, em que a alma do médium é que provoca o fenômeno. Mas uma coisa não invalida a outra. Muito pelo contrário, se somam. Se nós, por exemplo, pedirmos para que alguém nos narre a história de um livro, a pessoa não vai se lembrar das palavras do livro, ela vai se lembrar das imagens que o livro for capaz de criar na mente dela. Ela vai traduzir o livro em palavras, mas a partir de imagens. O nosso cérebro trabalha com imagens e não com palavras. E os espíritos transmitem imagens. As palavras são do médium. Então, mesmo no fenômeno puramente mediúnico, há a contribuição do médium no fenômeno, que seriam as palavras, a roupagem, a capacidade interpretativa que o médium possa exibir perante o espírito comunicante. Ora, uma vez que as palavras são do médium, isso leva muitas pessoas que pouco conhecem o próprio médium ou o mecanismo da mediunidade a atribuir que aquela mensagem não é do espírito, mas é da cabeça do médium, porque a pessoa convive com o médium, sabe de chavões que o médium usa, da terminologia, das expressões, e encontra ali na mensagem essas expressões. Mas não é a forma que se deve observar na leitura de uma mensagem mediúnica, mas o conteúdo. É o conteúdo que vai revelar se é um espírito estranho ou não. É o conteúdo da mensagem que vai mostrar que é uma mente estranha e que o conhecimento vai além do conhecimento do médium. Por isso, os espíritos superiores, como André Luiz, próprio Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, nós vemos autores utilizando uma expressão, não mediunismo, porque mediunismo seria uma prática mediúnica fora do espiritismo, ou das orientações do espiritismo. Porque mediunidade existe em todos os ambientes. Mas fenômeno medianímico seria uma expressão mais técnica. Nós vamos ver livros como Serra dos Médios, o próprio mecanismo da mediunidade, os espíritos utilizando a expressão fenômeno medianímico. Por que medianímico? Todo fenômeno, na verdade, é medianímico. Ele é mediúnico, porque está se fazendo uma captação de informações do mundo espiritual. O espírito trazendo uma mensagem, por exemplo. Ou a alma do médium se afastando do corpo e colhendo informações do mundo espiritual, como no caso do desdobramento. É mediúnico porque estamos acessando o mundo espiritual. Mas tem uma parte anímica, que é a capacidade do médium de interpretar aquele pensamento que lhe chegou à mente, as palavras. Então, as palavras são do médium, mas a ideia é do espírito. Então, o fenômeno mediúnico e anímico, conquanto nós tenhamos dito no início que existem exemplos mais clássicos, como sonambulismo, vidência, que são anímicos, e a psicografia ou psicofonia são
tipicamente mediúnicos, na prática esses dois fenômenos se somam. Daí a expressão dos espíritos superiores, fenômenos medianímicos. Todo fenômeno tem uma contribuição do médium, maior ou menor, dependendo da experiência do médium, dependendo da capacidade interpretativa do médium. Agora, muitas vezes a pessoa atribui a certas imagens criativas, não é? A invenções do médium, querendo dizer de defeito na mensagem, ou até na personalidade do médium, de fraudes, e chama isso de animismo. Isso não é animismo. Pode ser uma imaginação exacerbada, pode ser que o médium esteja exteriorizando problemas pessoais no momento do transe, e aí, agindo como se fosse um desencarnado, não é? Mas isso não é fenômeno anímico. A alma do médium pode se manifestar. E isso é um fenômeno legítimo. Às vezes, o dirigente da reunião mediúnica, dependendo do nível de transe, ele não consegue identificar perfeitamente se é um espírito desencarnado ou se é a alma do médium. Mas veja, um exemplo. No caso de um transe anímico, a alma do médium, o médium se afasta do corpo e vai usar o corpo como se fosse um alto-falante. No desdobramento, por exemplo, ele vai à distância, conversa com espíritos e usa o corpo como uma caixa de alto-falante. Nesse instante, em que ele pode estar num transe mais profundo, ele nunca irá dizer, por exemplo, que quem está transmitindo a mensagem é Bezerra de Menezes, porque isso seria uma mistificação, consciente ou inconsciente. Porque Bezerra de Menezes, nós sabemos, está desencarnado e manifestando por outros médiuns. Mas se esse médium acessar o seu subconsciente de 2, 3 ou 4 reencarnações anteriores, a mensagem poderá ser, inclusive, muito elevada. E o grupo não perceber. Isso não invalida a mensagem. O curioso é que Kardec, estudando o tema, mostra que essas mensagens são importantes também, porque tem um teor elevado. Há casos de médiuns doentes, não é? André Luiz narra a experiência de uma médium que entrava em transe e ela acessava o seu subconsciente e voltava uma personalidade do passado, falando inclusive numa língua do dialeto da região que morou na existência passada, o fenômeno de xenoglossia. Esse transe anímico era provocado por um obsessor. Ela estava ligada a esse obsessor, eles eram inimigos há 1000 anos. Quando o espírito, mesmo à distância, pensava nela, ela voltava ao passado e tinha uma crise convulsiva, entrava em transe, falava um dialeto estranho, mas era a própria alma dela que manifestava. Os mentores disseram a André Luiz que ela deveria ser esclarecida como se fosse um espírito desencarnado comum, não é? Mas nesse caso, médiuns assim normalmente não estão nas reuniões mediúnicas. Se estão, vão demonstrar, vão exibir um estado de anormalidade, de desequilíbrio. Porque o médium o sonâmbulo, ele poderá realmente acessar arquivos muito elevados do passado. O tema suscitou uma série de perguntas, não é? E vamos ver aqui algumas relativas ao tema. A Janaína Gonçalves nos pergunta: boa noite, sendo médium trabalhador de uma reunião mediúnica, neste momento de falta de reunião no centro espírita, em casa, quando sentimos a presença dos irmãos enfermos, devemos fazer um acolhimento esclarecedor a esses irmãos sofredores ou desviar a atenção dessas preocupações? Janaína, depende da sua experiência com a mediunidade. Os médiuns mais experientes podem dialogar psiquicamente com esses espíritos e até esclarecê-los. Chico Xavier menciona que sofreu um período de grande assédio psíquico de entidades que, à distância, lhe invadiam a mente. Ele chamou, inclusive, esse processo de pensamentos sonorizados. Ele ouvia a voz dos espíritos e o Dr. Bezerra orientou a ele que conversasse com esse espírito e fosse esclarecendo, não é? Chico ficou muito assediado por um bom tempo, inclusive ele tinha vertigens e supunha, inclusive, que fosse labirintite, mas era provocado por esses espíritos perseguidores
do evangelho, inimigos da doutrina. Mas o médium iniciante, que está começando a tarefa, que ainda não consegue fazer uma diferenciação muito grande de pensamentos, e não tem esse domínio mental, se ele for prestar atenção nesses pensamentos e tentar dialogar com esses pensamentos, ele poderá piorar o mal-estar, porque ele vai somatizar, e se não tiver cuidado, poderá até entrar em transe. Então, o ideal é que ele desvie o pensamento e faça uma oração, peça o amparo do seu anjo de guarda, que sempre estará presente, para evitar uma sintonia maior que lhe cause um certo desequilíbrio. Mas como nós falamos, médiuns já com décadas de trabalho, mesmo fora dessa questão de pandemia, durante o cotidiano, sempre sentem esse assédio. Isso é comum, isso não é uma questão agora apenas do isolamento social. Todo médium tem esse tipo de assédio. Mas ele deve aprender a controlar-se, se ele conseguir dialogar. Agora, tomar cuidado para não ter longos diálogos, mas breves diálogos, voltados para o Evangelho, leituras do Evangelho, que também aquele espírito que estiver ligado à sua mente vai ouvir o que você está ouvindo. O que você pensar, ele vai captar. Então, basta você ler o Evangelho, que ele vai ler junto o Evangelho, e vai se esclarecer e vai se afastar. Se isso ficar muito intenso, o ideal é desviar o pensamento. A Regina Souza nos faz uma pergunta. Devemos exercitar a mediunidade na casa espírita, que é local adequado e com uma equipe devidamente preparada para isso? A pergunta da Regina, ela toca exatamente no tema do mediunismo e da mediunidade no espiritismo. Eu posso fazer mediunismo, ou seja, uma prática mediúnica não espírita. Porque várias religiões lidam com mediunidade, isso não é exclusividade do espiritismo. Mas se eu quero uma prática mediúnica espírita, segundo as orientações dos espíritos superiores, eu tenho que seguir a orientação que está no Livro dos Médiuns, e o local apropriado é o centro espírita. Porque o espiritismo é uma doutrina que foi criada pelos espíritos. Ela não é uma doutrina humana. Por isso eu disse que o espiritismo é uma doutrina pura. Porque o espiritismo não é uma doutrina que surgiu da evolução do pensamento, do conhecimento humano, como várias doutrinas ou teorias filosóficas que decorrem do progresso, do crescimento científico e filosófico ao longo dos séculos de grandes pensadores. Não foi assim que o espiritismo surgiu. Ele veio do mundo espiritual para cá. Então é uma ciência nova. É uma doutrina pura nesse sentido, porque ela não é uma mescla de outras doutrinas do passado. Ela é uma ciência nova. Então, se eu quero me adentrar nessa ciência nova, eu tenho que seguir aquilo que os autores dessa doutrina dizem, que são os espíritos. Então, vem muitas vezes algum incauto e diz, mas Kardec está ultrapassado. Kardec não foi atingido ainda, porque nós não atingimos o ideal de orientação de Allan Kardec. Veja que ele orienta, Kardec no Livro dos Médiuns, diz que as reuniões devem ser na casa espírita, porque ali é o ambiente adequado para a realização das reuniões, e o grupo tem que ser homogêneo, porque o grupo constitui-se numa unidade, homogêneo em termos de propósito, de sentimentos, de pensamentos. Kardec fala no Livro dos Médiuns, classificando as reuniões mediúnicas em 3 níveis. Ele diz que existem reuniões mediúnicas frívolas, as experimentais e as instrutivas. As reuniões frívolas são aquelas que as pessoas vão para consultar os espíritos pelas coisas do cotidiano, pedir para que os espíritos venham resolver os seus problemas, seus negócios. Espíritos, muitas vezes, inferiores às próprias condições dos consulentes. E que se sentem, às vezes, até pressionados por tanto pedido que se faz a eles. Isso não é prática mediúnica espírita. Nem as reuniões experimentais que Kardec fala, que são aquelas focadas só no fenômeno. Conheci uma instituição em que eu achei muito curiosa um processo de fascinação do grupo, em que o dirigente criou uma norma na casa. Aqui, neste centro, não se estuda. Estudar é transformar centro espírita em escola. Centro espírita não é escola. Estudar é elitizar o movimento espírita. Veja que falácia, não é?
o espírito obsessor aí, um sofista, que utilizou certas premissas para chegar a uma conclusão falsa. Nós precisamos estudar sim. Então, esse dirigente instituiu que lá naquela instituição não se estudaria, mas só faria fenômeno, só se produziria fenômeno. Fenômenos de cura, operações, cartas psicografadas, supostamente consoladoras. Eram as reuniões que Kardec mencionava, aquelas voltadas apenas para o fenômeno. E a reunião espírita é uma reunião instrutiva, aquela que busca fazer o bem, em que a gente vai aprender com os espíritos, vai estudar, vai buscar a autotransformação, em ouvindo os espíritos, modificar a nossa conduta. Então, nós temos que analisar se as nossas reuniões, elas são espíritas ou não. Porque eu posso estar dentro do centro espírita e não realizar uma reunião espírita. A minha reunião, ela pode ser frívola, a minha reunião pode ser puramente fenomênica, e nós devemos caminhar para as reuniões instrutivas. Porque aí sim, nós teremos reuniões verdadeiramente seguras. A Daniele nos pergunta, como médium iniciante, gostaria de saber se posso psicografar em casa, sabendo que é apenas um treino, pois são cartas consoladoras. Essa pergunta é muito interessante, porque no próprio livro dos médiuns, Kardec aconselha que o médium poderia fazer pequenos treinos em casa. Mas veja bem o contexto que Kardec coloca. Quando a pessoa for fazer isso, ela teria que estar sob supervisão de uma pessoa muito segura, que inclusive prescrevesse a ela esse tipo de prática. Então, na época, Kardec imaginava essa possibilidade, mas tendo um orientador, o dirigente, né, da reunião, que diria, olha, você pode fazer alguns treinos em casa, para você desenvolver mais. Não é o médium trabalhar sozinho, porque aí ele incorre no que eu acabei de mencionar, o lar vai atrair espíritos que nem sempre são honestos. Porque nós não podemos controlar os espíritos. Nós vamos dizer assim, mas meu lar é equilibrado, ou eu moro sozinho, eu sou uma pessoa equilibrada. Não resta a menor dúvida, não vamos discutir isso. Mas as paredes não impedem a entrada dos mistificadores. E diz Emmanuel que muitas vezes os próprios mentores, espíritos superiores, permitem que sejamos mistificados para que nós não entremos na vaidade ou no orgulho. Então, se eu trabalhar sozinho, eu posso ser enganado. Aquela mensagem pode ter a aparência de ser verdadeira. E se você buscar um dirigente de reunião mediúnica espírita, ele vai dizer, hoje, na atualidade, não. Os centros espíritas hoje estão aparelhados para você fazer o treinamento aqui na casa espírita, que tem todo o aparato. Você não precisa fazer isso na sua casa. Não é? Principalmente os primeiros treinos. Há médios muito experientes que psicografam livros, por exemplo, e às vezes eles podem fazer isso no centro espírita, ou mais uma ou duas pessoas, ou mais só, e às vezes até em casa. No entanto, são pessoas muito experientes, que têm um compromisso, mas não estão isentos de mistificação. Porque muitas pessoas fazem essa pergunta, e até tem aqui uma pergunta como essa. Como é que eu faço para reconhecer se o pensamento é meu ou do espírito? Essa é uma pergunta básica. Ou se o espírito é elevado ou não. Então a gente poderia dizer, para você reconhecer se o pensamento de um espírito é elevado ou não, se é seu ou não, nós poderíamos usar a seguinte premissa. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, se a mensagem é boa, ela provém de um espírito elevado. Se a mensagem é ruim, negativa, vem de um espírito inferior. Isso é básico. Mas há um senão aí. Se o médium estiver fascinado, ele não diferencia. Só um terceiro. Só uma outra pessoa. Às vezes nem do grupo, porque se o grupo inteiro estiver fascinado, vai se atribuir aquela mensagem fraudulenta, palavrosa, longa, com termos até científicos, como de um espírito elevado. Então, a capacidade crítica do médium precisa estar preservada. Se ele estiver sofrendo a influência por esse tipo de obsessão, que é a fascinação, ele não diferencia os pensamentos. É por isso que nós vemos médiuns fascinados, que recebem mensagens esdrúxulas e que acham que provém de espíritos muito elevados. E, às vezes, o grupo que está em torno do próprio médium também não identifica. Acha que é o mentor e é um espírito inferior. Mas quando isso é levado para as pessoas mais experientes, para os estudiosos,
Eles vão dizer, não, essa obra aqui, ela é uma fraude, esse espírito aqui é um mistificador. Então, a gente nunca deve trabalhar sozinho, a gente nunca deve trabalhar em casa, porque senão nós poderemos sofrer esse assédio obsessivo. Porque, embora nós possamos dizer o meu lar é equilibrado, será que é tão equilibrado assim? Será que nós estamos tão isentos da presença dos espíritos inferiores? Nós vemos médiums como Ivone do Amaral Pereira, que era uma médium muito humilde, muito autêntica, numa das suas autobiografias. Ela diz assim, as pessoas vêm aqui em casa me visitar, eu acho tão interessante. Elas vêm do meu lado Leon Denis, Bezerra de Menezes, Tolstói, aqueles autores luminares que manifestavam. E ela diz assim, eles saem daqui dizendo que vêm esses espíritos todos. E quando eles vão, e eu olho para essas visitas, esses visitantes encarnados, né? Se vão, eu olho para o lado e vejo sempre do meu lado obsessores. Eu nunca vi espíritos luminosos do meu lado, sempre sou assediada por obsessores. Ivone do Amaral Pereira. Aliás, Ivone é um grande exemplo de médium que trabalhava o fenômeno anímico de forma elevada. Porque a Ivone, ela saía do corpo, ia para as regiões de sofrimento ou elevadas, voltava e escrevia. Então era ela que psicografava. Só que no momento em que ela ia psicografar, o seu mentor Charles dava o contorno das palavras, ajudava na redação daquele texto. Então, a Ivone do Amaral Pereira, médium do livro Médium dos Suicidas, ela trabalhava o fenômeno medianímico, que é a expressão mais adequada para os fenômenos que nós presenciamos hoje nas casas espíritas, né? Ela os exercitava cotidianamente de forma elevada. Então, nós temos que superar essa expressão que animismo é defeito do médium. Animismo não é defeito de médium. O médium, ele pode ter uma quantidade de interferência maior ou menor na mensagem, de acordo com a sua experiência, mas isso não invalida a mensagem. O Daniel nos faz a seguinte pergunta. A semelhança da estatura moral do espírito do médium com o espírito de maior categoria espiritual nas mensagens doutrinárias proporciona um cunho elevado de comunicação? Perfeitamente, Daniel. Por isso é que os espíritos superiores nos estimulam a estudar e a nos melhorar moralmente. Porque nós seremos instrumentos mais dóceis aos espíritos. Em outras palavras, nós melhoraremos a nossa capacidade interpretativa do pensamento dos espíritos. Ler, inclusive, estudar, inclusive, gramática, literatura universal, isso melhora o nosso acervo mnemônico e criamos uma plataforma psíquica capaz de ser acessada pelos espíritos superiores. É claro que um médium analfabeto, ele poderia psicografar, sim, mas Erasto menciona isso no livro dos médiuns. Eles têm que desenhar as letras. É mais fácil quando é uma incorporação que a pessoa pode falar. Mas a mente, quando não oferece muitos recursos, a capacidade interpretativa, não é, ela fica diminuída. Então, Emmanuel e os espíritos superiores, como Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, e mesmo autores encarnados que estudam o tema, mencionam que nós precisamos estudar muito. Quem quiser crescer em espiritualidade deve crescer em conhecimento e em moralidade. Não só em conhecimento, mas em moralidade também. Porque Erasto também menciona no livro dos Médiuns que quando eles encontram uma mente moralmente perturbada, viciosa, o pensamento deles, espíritos superiores, atravessam a mente do médium como se atravessasse uma atmosfera nebulosa. Então a mensagem sai indevida. A mensagem não sai com a clareza necessária. A Olga Batista nos dá boa noite e diz: assunto instigante. Então, em hipótese alguma, o animismo é falso? Não. O animismo puro não é falso. É porque a terminologia está sendo usada de forma errônea, e não como ela foi proposta por Aksakov, que, na verdade, Aksakov buscou dar um nome, uma classificação aos fenômenos que Kardec chamou de emancipação da alma. E a gente vê, quando a gente observa André Luiz, Emmanuel e outros autores, Manuel Filomeno de Miranda, utilizando a expressão animismo, a gente nota que os espíritos superiores endossam a terminologia de Aksakov. Se você ler o livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, e estudar o livro
Animismo e Espiritismo, de Aksakov, você vai ver que as duas obras têm uma profunda identidade. Todas duas estudam o mecanismo da mediunidade. Então, ali você vai entender que animismo é um fenômeno puro. Agora, quando a gente usa a palavra de forma errada, você tira ela do contexto, da origem, e dá a ela um sentido que não é. Então, eu não posso falar que um médium que está ali fraudando na reunião mediúnica, ele está num fenômeno anímico. Não, o fenômeno anímico não é isso. Aquilo ali pode ser uma fraude, pode ser imaginação, pode ser inexperiência dele, que a gente também não deve criticar o médium inexperiente, deve ajudá-lo. Se você está vendo que o médium está tendo uma percepção pequena e falando muito mais do que ele percebe, eu tenho que ajudá-lo para que ele aprenda a diminuir, a dimensionar essa capacidade receptiva dele, para que ele possa ser um instrumento adequado na mão dos espíritos. Pode acontecer de um trabalhador da mediúnica ser sempre anímico? Não. Porque para que a alma do médium se manifeste, ele tem que ser um médium sonâmbulo. Então, vamos supor, do jeito que a pergunta me colocou aqui, a Fila Bertolini nos pergunta, pode acontecer de um trabalhador da mediunidade ser sempre anímico? Só se ele for um médium sonâmbulo. E toda semana ele entra em transe sonambúlico e acessaria o seu subconsciente. Talvez o grupo nem percebesse isso se ele acessar esse subconsciente em reencarnações diferenciadas. É uma hipótese, né? Mas o médium tem que ser sonâmbulo, tem que estar em estado de êxtase, é o que eles dizem a Kardec. Ou seja, ele tem que estar no estado de hipnose provocada pelos espíritos muito profundo. Você vê que a pessoa está ali, quando ela começa o transe, parece que ela vai dormir. Só que aí, ao invés dela dormir, a mente fica lúcida, porque ela se abre para o mundo espiritual. O corpo apaga e a alma se liberta. Aí ela pode usar o corpo. Não confundir isso com o sono normal, que não se deve dormir em reunião mediúnica. Porque se a pessoa dorme em reunião mediúnica, ela atrapalha o desenvolvimento. Porque a pessoa que dorme na reunião mediúnica, ela não vai reproduzir o pensamento dos espíritos. Ela pode até ressonar em reunião mediúnica, né? O que é um prejuízo, porque ela fica ali solta no ambiente, pode até sair da sala e ficar perturbando fluidicamente. Então, o sono natural na reunião mediúnica pode acontecer pelo cansaço, por medicamento, pela música, pela penumbra, mas a pessoa dorme. No sonambulismo, no transe, por exemplo, do médium psicofônico sonambúlico, aí é um transe hipnótico, ele vai ficando naquele estado, parece que ele vai apagar, vai dormir, ele sente um sono, um peso sobre o corpo, ao invés dele dormir. Aí a mente ativa e ele começa a falar. Então é profundamente diferente. A Rose Martins faz a pergunta, boa noite, querido irmão, boa noite. Como adotar a diretriz de segurança quando existem médios melindrosos? Qual o papel do dirigente da reunião mediúnica nessa situação? Curiosamente, o estudo do melindre é feito por Allan Kardec desde o livro dos médios. Nós temos que superar o melindre, porque o melindre é uma expressão de vaidade do médium, é o orgulho do médium que não aceita a orientação do outro. O médium tem que trabalhar a própria disciplina, a própria humildade. E quando um dirigente esclarecido vai lhe orientar, ele deve aceitar aquilo com humildade. Se está analisando a mensagem, não está analisando o médium. Está analisando a mensagem e o espírito. O espírito, não, se for elevado, não vai ficar ofendido. Veja que existem contribuições simples. O Chico Xavier falava uma coisa muito interessante na biografia dele. Ele diz que uma das maiores auxílios que ele teve foi quando uma pessoa disse a ele que não, em língua portuguesa, né, não se separa sujeito de predicado por vírgula. O Chico foi estudar gramática para melhorar a capacidade interpretativa do pensamento dos espíritos. Quer dizer, uma pessoa não criticou o Chico, ajudou o Chico, falando da gramática. Aí tem médium que você fala que essa mensagem aqui não é do mentor, a pessoa fica ofendida e vai embora. Eu assisti certa vez numa reunião mediúnica, o espírito queria fazer uma cirurgia no outro, pediu uma faca, um bisturi, para fazer uma cirurgia supostamente no abdômen da pessoa, sofrendo uma mistificação, uma fascinação. Então o dirigente foi dizer a ele que não deveria, que o grupo não era para aquilo. Ele se afastou do grupo, ficou ofendido. E levou quase metade do grupo que queria ir com ele.